pessoal, tudo bem? Sou o professor Gemilson II e nós estamos trabalhando a disciplina de elaboração de projetos. Na aula de hoje, nós vamos continuar discutindo as etapas de construção de um projeto, e hoje nós vamos abordar sobre a metodologia e o referencial teórico. Lembrando que na aula passada, nós falamos sobre a importância de um objetivo bem construído e de uma justificativa que seja plausível. Então, continuando aí essa ideia de construir um projeto bem fundamentado, para depois adequar ele a outra estrutura, a estrutura solicitada pelos diversos editais que a gente pode concorrer, nós vamos continuar construindo então essa ideia de projeto. Bom, na aula de hoje então, como eu já disse, nós vamos falar sobre metodologia e referencial teórico. A aula está dividida em primeira parte sobre os tipos de metodologia de pesquisa e metodologia de intervenção, e a segunda parte sobre fundamentos de um referencial teórico no trabalho científico, certo? Bom, o que é então a metodologia? Como vocês podem observar aqui, nós temos a imagem de uma caixa de ferramentas, uma bolsa de ferramentas com diversas ferramentas. Nós temos martelo, lanterna, serrote, chave de fenda, e por aí vai. Bom, se você já tentou fazer algum reparo na sua casa, ou precisou chamar alguém para fazer algum reparo, um bombeiro hidráulico, um eletricista, um pedreiro, um marceneiro, você deve ter reparado que esses profissionais eles chegam carregando sempre uma bolsa de ferramentas, uma malinha com diversos tipos de ferramentas. Independente do que for fazer, ele sempre leva essa bolsa e, dependendo de qual reparo seja necessário, ele retira a sua ferramenta ali de dentro. Assim são os aparatos metodológicos para nós que somos profissionais que trabalhamos com projetos, trabalhamos com elaboração de ideias e execução de projetos. Dependendo da nossa necessidade, nós tiramos uma metodologia específica para executar esse projeto, como se fosse uma ferramenta. Correto? É importante, então, conhecer qual é o seu aparato, qual é a sua bolsa de ferramentas, por assim dizer, quais as metodologias você tem à mão, quais as possibilidades de trabalho você tem para fazer e como utilizar cada ferramenta. Uma vez que se a gente não souber utilizar a ferramenta, ela se torna inútil. Então não adianta você ter um aparato com várias metodologias e não saber aplicar ela direito, para se tornar uma metodologia inútil. Então é importante saber, compreender como funciona a ferramenta, como é que a ferramenta deve ser utilizada, e utilizar ela da forma correta. Então a metodologia ela funciona como essa caixa de ferramentas. A gente precisa definir então quais são as ferramentas técnicas que nós vamos utilizar para alcançar os nossos objetivos. O projeto tem um objetivo específico, nós vamos então utilizar uma metodologia e uma ferramenta para alcançar esse objetivo, ok? Bom, um dos principais problemas abordados pela metodologia diz respeito à escolha de metodologias e técnicas que não são apropriadas para determinado fenômeno. Então, às vezes eu quero fazer uma pesquisa sobre determinado tema e eu quero executar uma metodologia que não cabe nesse tema. Isso é um problema muito grande, porque eu posso tentar executar o projeto e ele não vai acontecer da forma correta. Imagine que você tem um parafuso para ser apertado, e aí ao invés de usar uma chave de fenda, você tenta apertar o parafuso com um martelo. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, você vai estragar a rosca do parafuso, vai estragar o parafuso, não vai conseguir apertar o parafuso. Você pode pregar o parafuso, mas apertar ele você não vai conseguir. Porque para apertar você precisa de uma chave que vai dar atenção em a rosca específica. Sim, são as nossas metodologias. Imagine então que você vai desenvolver um projeto e você está usando a metodologia incorreta. Você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Então é importante que a gente compreenda bem quais tipos de metodologias são possíveis para determinado tema, para determinado objeto. Assim como nós estamos fazendo esse exercício na nossa disciplina de construir o projeto, vocês construíram como tarefa na última semana um objetivo e uma justificativa. Nessa tarefa dessa semana, nós vamos construir o objetivo e o referencial para esse método, então para esse objeto. Então é importante que você compreenda como abordar o objeto que você quer intervir ou quer pesquisar, como você vai fazer essa intervenção, como você vai fazer essa pesquisa, como você vai utilizar esse método para que o projeto funcione, tá certo? Qual a ferramenta você vai utilizar. E a primeira parte, então, para a gente entender qual é o tipo de projeto, qual é o tipo de ferramenta que eu vou usar, é definindo qual é o tipo de pesquisa ou qual é o tipo de trabalho que eu quero fazer. Então, por exemplo, a pesquisa pode ser uma pesquisa exploratória,
ou uma pesquisa descritiva ou explicativa. Então eu estou definindo qual é o objeto do trabalho, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo do trabalho. O objetivo deste trabalho, então, o que motiva esse trabalho é explicar, né? É descrever, é explorar determinado tema. O objetivo desse trabalho é restaurar determinada área, né? Então tem a ver, estou classificando por objetivo, definir qual é o objetivo dessa pesquisa, eu consigo definir qual é a ferramenta que eu vou utilizar. Ou quais os procedimentos que eu vou fazer, né? Essa pesquisa é uma pesquisa de abordagem direta, ou uma pesquisa de abordagem indireta, né? Ou o objeto de pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa em um laboratório de pesquisa, é uma pesquisa uma pesquisa de campo, ou é uma intervenção em loco, né? Ou intervenção comunitária, né? Ou é uma intervenção, eu vou estar fazendo um projeto de preservação, de conservação. Então eu preciso definir exatamente o que é o meu objetivo. O que meu projeto vai trabalhar. Quando eu tiver isso definido, eu consigo pensar no qual é o tipo de metodologia que eu posso utilizar. Não dá para ter uma metodologia aplicável a qualquer coisa, né? O objeto, ele influencia na escolha da metodologia. Bom, nós temos fundamentalmente, no campo da pesquisa, dois tipos de pesquisa, de metodologia, que são mais comuns, né? Eu posso estar falando de uma metodologia quantitativa ou de uma metodologia qualitativa. A metodologia quantitativa, ela é quando a gente tenta traduzir o resultado das nossas pesquisas em números, tá correto? Então, quando eu vou quantificar alguma coisa, transformar em variáveis matemáticas, variáveis estatísticas, né? Então eu estou dando um ar quantitativo à minha pesquisa. E aí eu estou descrevendo, por exemplo, intenção de voto, é um exemplo de pesquisa quantitativa, né? 30% vão votar no candidato A. 70% vão votar no candidato B. Né? O que eu estou dizendo? Eu estou quantificando o número de eleitores que vão designar o seu voto a determinado tipo de candidato. Tá correto? Então essa é a pesquisa quantitativa, as variáveis quantitativas. E elas são muito comuns em tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, nas nossas contas de luz, nas contas de água, quando você acompanha um futebol, um esporte, né? Eles sempre vêm com essas estatísticas. Você está gastando X% a mais. A economia cresceu tantos por cento. Isso é o quê? É uma descrição onde eu vou transformar esse crescimento, essa variável em número, né? Para eu ter uma base comparativa, né? E para eu compreender a relação entre as variáveis. Tá certo? Então a pesquisa quantitativa é essa que busca transformar em números. A pesquisa quantitativa ela é importante porque ela nos dá uma visão de uma visão panorâmica, uma visão geral, né, sobre determinado aspecto, sobre determinado objeto, sobre determinada realidade que a gente quer compreender. Então se eu pegar, por exemplo, os dados do IBGE, são dados quantitativos, né, sobre a população de São João Evangelista e região, né, eu consigo ter um retrato dessa população de forma superficial, né, densidade demográfica, estratificação por sexo, raça, idade, faixa etária, renda e por aí vai. Eu consigo ter essa visão panorâmica, mas é uma visão normalmente rasa, né? Dizer que 20% das pessoas são de determinada classe, né, tem determinada renda, não me diz muita coisa sobre a região. E a abordagem qualitativa, né, ela nos auxilia na construção, então, de uma análise mais profunda, né? A análise qualitativa, ela está preocupada com esferas microsociais, né? E ela faz o estudo de ações individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados. Tá certo? Então, a análise qualitativa ela está mais preocupada em descrever, compreender profundamente determinado item do que simplesmente trazer um número sobre esse item. Às vezes é possível não ter nenhum número nessa análise qualitativa, mas ela vai definir bem as especificidades de cada grupo, de cada esfera, de cada realidade, onde vai acontecer essa intervenção. Tá? Então, nas linhas de pesquisa, fundamentalmente, nós vamos ter sempre essas duas matrizes de pesquisa, a matriz quantitativa e a matriz qualitativa. Não necessariamente essas matrizes são excludentes, como a gente pode ver nesse quadro aqui, né? As expressões associadas a cada matriz, qualitativa e quantitativa. Né? Então nós temos aqui
interacionismo simbólico, perspectiva de interior, etnometodologia, né, que são pesquisas normalmente relacionadas à antropologia, relacionadas às ciências humanas, relacionadas a perspectivas microsociais. Na etapa quantitativa, nós temos aqui positivismo, perspectiva exterior, estatística, experimento, né, que são características, né, expressões associadas a essa ideia de quantidade, de expressar a realidade através das variáveis matemáticas, através do mundo. Né? Então nós temos aqui conceito-chave, significado, compreensão, vida cotidiana, construção social, e aqui o conceito-chave, variável, hipótese, validade, predição, replicação, correto? Então, né, nós podemos perceber aqui que são matrizes diferentes de pesquisa, são expressões diferentes, mas que não são excludentes. Né? Uma metodologia, ela compõe as falhas da outra, tá certo? E vice-versa. Então, essa relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetivo e subjetividade, elas são contínuas, elas não podem ser pensadas em oposição. Se eu tenho um trabalho que ele é qualitativo, não necessariamente eu estou excluindo a faceta quantitativa dele. Né? O qualitativo não exclui o quantitativo, nem o quantitativo exclui o qualitativo. Né? O que é importante é que a gente consiga compreender essa relação de qual é a parte do objeto, para qual parte do meu objeto de pesquisa, ou qual parte do meu trabalho, essa metodologia ela vai ser importante. Porque se eu tenho um trabalho que ele é fundamentalmente qualitativo, né, o quantitativo ele não vai ser descartado, mas ele não vai ter uma grande evidência no meu trabalho. E vice-versa se o meu trabalho for quantitativo. Né? Então, é importante que eu compreenda bem o meu objeto, definindo lá naquelas etapas que a gente viu ali atrás, né? Define bem o objeto, define bem a meta da pesquisa, né? Para compreender qual é a ferramenta que eu vou utilizar. Né? E aí construir, então, um estudo quantitativo, ou só qualitativo, mas que seja importante que ele seja um estudo que seja explicativo, que seja funcional. Né? Ou uma intervenção que seja funcional, onde eu tenha uma metodologia que é importante, que é utilizada da forma correta. Ok, pessoal? Bom, agora falando um pouco sobre as metodologias de intervenção social. Né? Dentro das metodologias de intervenção, nós temos vários tipos de abordagem. O que é importante que a gente compreenda dentro da metodologia de intervenção? Toda intervenção ela causa um determinado impacto. Né? E se eu estou causando um determinado impacto no meio externo, eu preciso então compreender quais os efeitos desse impacto e como eu vou controlar os efeitos colaterais e como eu vou me inserir nesse espaço onde eu vou intervir. Né? Nessa proposta de compreender então o espaço, como é que eu vou intervir, uma das metodologias que tem sido mais utilizada na intervenção é essa análise de slot, né? Ou análise fofa, metodologia fofa, né? Onde nós podemos utilizar em vários locais esse diagrama da fofa, essa análise fofa, né? Tanto em pesquisas científicas, análises industriais, controle da eficiência do projeto, se a gente estiver trabalhando com uma comunidade específica no projeto de intervenção, essa metodologia é uma metodologia que ela é aplicável, né, a diversas formas de projeto, por isso a gente vai estar discutindo um pouco sobre ela, lembrando que não é aplicável a tudo, mas é aplicável a boa parte dos projetos que a gente tem conhecimento. Né? Tem gente que acha que a fofa pode ser aplicada a tudo e coloca a fofa até onde não cabe. Bom, a fofa ela é uma ferramenta interessante, mas ela precisa ser utilizada da forma correta, tá certo? Então, basicamente é isso, é definir aqui, dentro de um quadrado, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Fatores externos e fatores internos, né? Fatores positivos e fatores negativos. Você separa os fatores negativos, né? E os fatores positivos de forma interna e de forma externa. É importante que isso fique bem claro, né? Precisa separar bem essa coisa, para que eu não confunda, por exemplo, uma força, né? Uma força como uma oportunidade. Né? A força não é uma oportunidade, a força é um fator interno. A força ela está dentro do grupo, dentro da comunidade. Quais são as nossas positividades, quais são os nossos pontos positivos. As oportunidades são fatores externos que eu vou poder captar, que eu vou poder desenvolver dentro do meu projeto. Tá certo? E os fatores, assim também os fatores negativos. Né? Tem os fatores internos e os fatores externos. O grande segredo da fofa é essa separação. Internos e externos, pontos positivos e pontos negativos. Para que exista, então, uma
reflexão sobre o cenário que compõe o grupo, ou a empresa, ou a comunidade, ou o espaço de intervenção, né? Nós vamos compreender, então, o espaço de intervenção, então, com os fatores externos e internos, e nós vamos compreender também a esfera microsocial, né? As relações com os fatores positivos e negativos, né? Internos e externos. Então, essa metodologia é uma metodologia interessante, a gente pode utilizar ela dessa forma, tá certo? Então, aqui nós vamos explicar um pouquinho sobre cada uma dessas partes aqui da FOFA, né? A força são as contribuições e capacidades internas da instituição, favorecem o acesso à oportunidade do ambiente externo e contribuem para minimizar ou neutralizar ameaças. As fraquezas são as fragilidades e incongruências internas da instituição que tornam a instituição mais vulnerável às ameaças do ambiente externo e menos propensa a aproveitar as oportunidades. As oportunidades são as forças e processos incontroláveis pela instituição no meio ambiente externo, que podem favorecer a realização da missão ou visão institucionais. E as ameaças são forças e processos do ambiente externo, que criam obstáculos às ações estratégicas da instituição. Então, compreendendo bem esse diagrama aqui e como utilizar, nós podemos fazer então essa análise macro, né, tanto macro dos fatores internos e externos, como micro, então, compreendendo forças e fraquezas do nosso grupo, quais são os nossos limites, as nossas possibilidades, qual tipo de intervenção, qual tipo de trabalho que a gente pode fazer. Para os projetos de intervenção, essa é uma metodologia inicial, quer dizer, antes de começar o projeto, é bem interessante que você faça e que ela seja um mecanismo de controle do projeto. À medida que o meu projeto vai avançando, eu vou refazendo essa dinâmica, né, essa metodologia para ir seguindo os avanços do projeto. E agora um pouco sobre o referencial teórico, né? Referencial teórico são as referências e estudos acadêmicos aplicadas ao que se pretende fazer. O referencial teórico, pessoal, já que a gente estava fazendo a analogia à caixa de ferramentas, o referencial teórico é como se fosse um manual de instrução de cada ferramenta, correto? E o manual de instrução do meu projeto. Então, se eu vou fazer um projeto de intervenção ou um projeto de pesquisa e eu vou usar a metodologia quantitativa, eu preciso explicar muito bem como é que vou utilizar essa metodologia quantitativa, quais os resultados que eu pretendo alcançar com essa metodologia quantitativa, né, quais os métodos e técnicas que eu vou utilizar. E quem me dá a resposta para essas coisas é o meu referencial teórico. O referencial teórico ele vai dizer como a metodologia deve funcionar, quais os estudos que já foram feitos, quais os trabalhos que já foram feitos nessa linha de pesquisa, que podem ajudar a conhecer o meu objeto, né? Quais são as métodos e técnicas que são cabíveis dentro desse projeto, quais não são, né? O que significa cada conceito, o que significa cada termo que eu estou utilizando, para que eu consiga criar, então, um projeto que seja explicativo, né? O referencial teórico cumprindo essa tarefa aí de ser o nosso manual de instrução, ele vai explicar quais são os conceitos que eu estou trabalhando, quais as categorias que eu estou abordando, qual a metodologia que eu vou utilizar. É importante, então, que o referencial teórico ele seja bem construído. Segundo Trivinhos, não é possível interpretar e explicar ou compreender a realidade sem um referencial teórico. O referencial teórico, então, ele é a chave do seu projeto, é como se fosse um dicionário, um glossário, que ele explica o que você quer dizer, né? Determinado termo significa tal coisa. Determinada categoria significa tal coisa. A metodologia que eu vou utilizar é a da metodologia tal. E ela funciona dessa forma. Correto? Então, o referencial teórico ele é fundamental para que o seu projeto não seja mal interpretado, para que o seu projeto não seja mal executado, para que você conheça bem o campo que você vai estar trabalhando. As maiores dificuldades nos resultados de uma pesquisa podem derivar de um embasamento teórico que não explica exatamente quais são as coisas, né? Então, é necessário, quando está construindo um projeto, fazer um estudo profundo, ver aqui um menininho como é que ele está, tanto que ele já estudou para construir o seu projeto, correto? Então, nesse processo, nessas 2 semanas, que essa tarefa de construir o referencial teórico e a metodologia vão estar passando, é muito importante que vocês estudem bastante, que vocês leiam bastante sobre o tema que vocês querem estudar, sobre quais são os estudos que já foram feitos, quais são as intervenções que já foram feitas, quais as metodologias podem ser utilizadas,
que tipo de projeto, que tipo de proposta eu consigo fazer, né? Quais delas já existem, o que eu consigo melhorar em cima delas. Esse processo de referencial teórico, ele é o processo mais desgastante do projeto, né? E é o processo do projeto que nunca acaba, tá certo? Você vai ficar sempre refazendo esse referencial, porque sempre alguém vai lançar algo novo, sempre alguém vai trazer alguma contribuição, tanto para o seu trabalho quanto para a área que você trabalha. Então é importante estar sempre se atualizando, tá? E essa é a coisa mais trabalhosa assim, do projeto, porque às vezes a gente faz o projeto, acha que o projeto está acabado e esquece de voltar em alguns momentos do projeto, como por exemplo revisitar os referenciais teóricos, as categorias, os trabalhos que a gente está utilizando. Então, né, nesse tempo de trabalho que a gente vai ter, eu sugiro que vocês pesquisem bastante sobre o tema que vocês estão escolhendo trabalhar, sobre o projeto que vocês estão tentando construir, sempre lembrando que a gente não vai inventar a roda, que muito provavelmente alguém já escreveu, ou já discutiu, ou já trabalhou com isso que você está querendo trabalhar, e a gente pode aprender com a experiência dessa pessoa, tanto com os erros, quanto com acertos, com as escolhas metodológicas, com o referencial que ela utiliza, né? E o que eu posso melhorar, mas é importante que a gente tenha essa noção. O referencial teórico é um processo de pesquisa, e é um processo que ele é quase que eterno dentro da lógica do projeto, né? Vai ter que sempre estar voltando, refazendo, revisitando, relendo, retrabalhando nesse processo aí, tá? Então é muito importante que a gente tenha um referencial teórico bem construído, porque sem esse referencial teórico, o meu projeto ele fica deslegitimado. Eu perco a credibilidade do meu projeto, da minha intervenção. Assim como a justificativa ela é importante para convencer a minha agência financiadora, o meu chefe, ou alguém que vai bancar o meu projeto, que o projeto vai dar certo, né? A justificativa precisa ter essa função de cumprir essa ideia, de vender a ideia. O referencial teórico ele precisa provar que essa ideia dá certo, correto? O referencial teórico, então, ele é o manual de instruções para a gente utilizar, tanto a caixa de ferramentas como para a gente chegar no nosso objetivo. A utilização de um referencial teórico não é imprescindível ao desenvolvimento de uma pesquisa, uma intervenção técnica. Desde a alimentação do tema, deve ser investigada a construção do problema, a elaboração de hipótese, definição de categorias conceituais, quanto à discussão dos dados, interpretação dos resultados, configurando um quadro teórico lógico e coerente, que fundamenta todas as etapas do trabalho com o projeto. Então, o referencial teórico ele precisa estar presente em todas as etapas do projeto, absolutamente todas. Desde a escolha do tema, se eu vou trabalhar tal tema, por que eu vou trabalhar e o que é esse tema, né? O que vai me dizer o que é esse tema, quais são as categorias com que eu estou trabalhando, é o meu referencial teórico. Então ele está presente em tudo, e é a parte mais trabalhosa do projeto, porque ele despende tempo de pesquisa, trabalho e aprendizado, certo? Então o desafio de vocês é esse, o desafio para nós essa semana é esse. Né? Compreender a metodologia, compreender os processos de metodologia que cabem dentro do projeto que eu estou propondo e construir um referencial teórico que dê respostas às minhas questões. Então, pessoal, muito obrigado por essa aula. E eu queria deixar um recadinho agora no fim do vídeo para vocês. Bom, nós vamos estar trabalhando a construção de projetos dentro dessa lógica aí de parte a parte, né? Então, vocês já fizeram como atividade na última semana o justificativa e o objetivo. Nas outras 2 semanas, nessa semana agora e na próxima, nós vamos trabalhar com metodologia e com referencial teórico. Essas 2 partes são maiores, por isso mesmo a gente precisa de mais tempo. E nós vamos estar fazendo um contato via e-mail para que a gente consiga acompanhar de forma individual o projeto. Então eu vou estar enviando um e-mail para o tutor ou para vocês mesmos, de forma direta, e vocês vão estar enviando o projeto para mim à medida que ele for sendo construído, para que eu consiga avaliar o projeto, né, a gente consiga avaliar e construir um projeto mais bem estruturado. Mas o processo ele vai ser de forma individual. Então, eu peço a vocês que me enviem um e-mail, né, gemilson.segundo@ifmg.edu.br, e eu vou estar respondendo para vocês para a gente criar esse diálogo na construção dos nossos projetos e nessa etapa que é uma etapa mais complicada, que é a escolha da metodologia e da construção do referencial teórico. Tá ok? Bom, muito obrigado, boa semana e bons estudos a todos.